Né? Paulo disse lá no capítulo 10 de 1 Coríntios, que o Senhor não manda prova além daquilo que nós possamos suportar. Porque Ele é Deus e Ele sabe todas as coisas. Amém? Tem um casal ali abençoado, estou vendo, que aquela irmã está precisando de Jesus urgente, mais perto dela. Viu, irmã? Não é? É, senhora, viu? Mais perto. Só precisa do reforço, viu? Bem forte aqui, não vou olhar por você. Na hora que a irmã entrou, eu vi na vida da senhora assim, um reforço de Deus bem forte na vida de vocês. Na vida de vocês, na casa de vocês. O negócio lá está sério. Viu? Está sério, mas Jesus vai endireitar hoje. Endireitar, o negócio está sério. Glória a Deus. Quantos minutos tem, pessoal? Eita, Jesus. Hã? Até 8 horas? Ixi. Vamos falar aqui de perdão? Amém. Bora falar de perdão? Alcio, fica quieto. Tu é meu professor, fica quieto. Só escuta. Mateus capítulo 6. Versículo número 15. 6 e 15. Se, porém, perdoares aos homens, o pouco vosso Pai perdoará a vós. Se não perdoar aos homens, pouco o vosso Pai perdoará a vós. Entendeu? Dentro de 2 minutos vai ser alguma coisa. Versículo 16. Olha o 16. Quando jejuares, não mostre que está triste. Não deixa o rosto ficar triste. Porque os homens receberam sua recompensa, né? Dá para ler, eu estou lendo todo de novo, os irmãos pegar a Bíblia e ler. E você pode, não é triste, né? Batido, né? Batido. Vamos lá para Mateus 18. Isso é só para os irmãos terem uma ideia do que Jesus vai fazer. Não estou muito preocupado de ele usar não, porque quem usa é ele. Mateus 18. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor Jesus. Aleluia. Precisamos, irmão, cada dia estar na presença de Deus. Eu estava dizendo hoje para o meu genro, que é pastor presidente do ministério, e eu estava dizendo para ele: por onde se acha 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei presente. Olha o que Pedro diz aqui no versículo 21. Olha Pedro querendo determinar Jesus. Então Pedro aproximou-se dele: Senhor, até quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? 7 vezes? Olha o que Jesus respondeu para ele. Pedro queria determinar a mensagem de Jesus. Jesus falou para ele no 22. Respondeu Jesus: não te digo até 7, até 70 vezes 7. 70 vezes 7 é quantas vezes no dia? 490 vezes. Está forte aí ou está fraco? Ou está mais longe, tá bom? Pronto. Porque para mim não está falar com o microfone com não. Está do mesmo jeito. Está do mesmo jeito. Se eu começar a dar um grito aqui, eu estou tirando o microfone, porque senão você não aguenta não. Pedro determinou para Jesus. Queria determinar. Às vezes acontece com o pastor, né? Às vezes tem pessoa que quer determinar o que o pastor tem que fazer. E não é assim. É do jeito que Jesus manda. Até quantas vezes, se meu irmão pecar contra mim, eu devo perdoar, Senhor? 7 vezes? Ele estava determinando ou não estava? 7 vezes? Jesus disse: não, peraí, Pedro. Não só 7 vezes, mas 70 vezes 7 no dia. Será que nós perdoamos mesmo uma vez no dia? Eu digo para os meus filhos: você nunca viram brigar com a sua mãe, nem vai ver. Nunca.
Você nunca viu chamar sua mãe de feia, nem vai ver. Nem de gorda, nem de maneira nenhuma. Você vai ver sempre pegar na mão dela, abrindo a porta do carro para ela entrar, sempre você vai ver isso. Porque eu acho que o perdão tem que sair primeiramente da nossa casa. Primeiramente do nosso lado, da nossa vida. Nós temos que ser exemplo para a igreja. Ser exemplo para a família. Porque às vezes na igreja nós somos uma coisa e em casa é outra coisa. E nós temos que ser igual. Em casa, em primeiro lugar, na igreja do mesmo jeito. Tem pessoas, irmão, que é especialista para orar só no culto. E não ora em casa. Ora em casa, tem o tempo todo, tem a noite todinha. Tem a noite toda, tem a madrugada inteira para orar. Não é? Aí aproveita o culto para orar no culto. Para fadigar os outros. Eu acho que o lugar de orar é em casa. Se anda, um dia o pastor deu um obreiro para começar o culto, ele orar, ele orou pela mãe, pela sogra, por não sei porquê, orou não sei porquê nos Estados Unidos. Ele foi ao culto para orar, para começar o culto. Quer orar? Quer se encher do poder de Deus? Entra dentro dos matos. Faz que nem eu lá, tenho bananeira na minha casa no quintal, vou debaixo da bananeira, oro sozinho, busco a Deus. É isso que nós temos. Quem quer ser cheio do Espírito Santo é buscar Deus nas oportunidades. Quer ler Bíblia? Não é na igreja que é para ler a Bíblia. É ler a Bíblia em casa. Se eu chegar em casa 10 horas da noite depois de sair daqui, eu me ocupo ler a Bíblia. Vou ler a Bíblia até. Ah, mas se o sono não vir, eu só tomo se eu quiser. Eu vou ler a Bíblia até a hora que eu quiser. O sono não vai me dominar. Nada nos domina. Entendeu, irmão? Ah, mas fulano, eu não quero nada com ele nem com ela, porque o meu coração não abre para ele. Mas Jesus está dizendo que o seu coração tem que abrir para ele. Você tem que perdoar, porque senão não vai para o céu. Existem 2 pecados imperdoáveis. 2. Imperdoável. Jesus abre mão de um, que será imperdoável, mas se torna perdoável. Mas tem um que é imperdoável, que é a blasfêmia do Espírito Santo. Blasfêmia do Espírito Santo. Mas como é que a gente sabe blasfêmia do Espírito Santo? O camarada já não quer nada com Deus, não quer nada com a igreja. Blasfêmia do Espírito Santo não é falar besteira, não. Jesus está dizendo bem claro: aquele que falar contra o Filho, aquele que falar contra o Pai tem perdão, mas aquele que defamar contra o Espírito Santo não tem perdão nem nessa vida nem na outra. E qual é o outro pecado, pastor? Sério? É fácil. Te amo, espiritual. Eu sou meu irmão para sempre. Me ofendeu. Eu brigava demais. Mas brigava muito. Uma briga espiritual. Nós íamos para a igreja, quando voltava para casa, ele dizia assim: aí tu tem que crer. Eu digo: mas eu não acredito nisso. Mas tu tem que crer. Era aquela discussão, era do Jardim América até a Vila União. Mas num bom sentido. Na mesma hora nós estávamos orando juntos, chorando juntos. Isso é perdão, irmão. Jesus está dizendo: se não haver perdão, não tem morada no céu. Não tem. Você pode adulterar, você pode fazer qualquer tipo de pecado, não que você se ajoelha, pede perdão e Jesus perdoa. Mas aquele que você não perdoa o seu irmão, se não perdoar, não sobe para o céu. Não adianta colocar a mão na ceia e comer o pão, entendeu? Não adianta, se não perdoar quem está vendo. Eu fui dirigir a igreja de Maranguape, lá era uma coisa terrível. Era as irmãs intrigadas com as outras, era a mocidade intrigada com as outras, era um fazendo cartinho com o outro, e era aquela coisa terrível. Eu vim dirigir uma igreja ou foi um lugar de bode? Porque ovelha é unido. Não tinha união. Uma queria ser mais do que a outra, aquela confusão, não tinha perdão. E eu comecei a pregar sobre perdão. Hoje, se você falar, as irmãs se abraçam, tiram foto junto, acabou. Paulo disse que nós temos que falar a mesma língua. A igreja tem que andar unida da mesma maneira um dos outros. A igreja, ela tem que ser uma só. Não tem esse negócio que nós temos um do outro, quem é melhor, quem é o maior, não. O maior aqui é Jesus. Jesus é o maior aqui. É Ele que manda na nossa vida. Mas para isso nós temos que abrir o coração e abrir perdão para quem está perto de nós. Por que, pastor, você está separando aqui? O pastor Macival pediu para o senhor. Não, eu não prego que ninguém pede, que ninguém manda. Jesus diz assim: eu não prego o que eu vejo e nem o que eu escuto. Eu prego aquilo que o meu pai ordenou. O que o meu pai ordenou é o que eu prego. E nesta noite nós estamos aqui para falar o que Deus ordena. Aleluia. Acredito que Jeremias capítulo 28 e versículo de número, parece que é o 15 por aí.
A Bíblia diz que o profeta estava profetizando mentira, o que o coração dele queria, Ananias, e Deus disse assim: Jeremias, vai lá e fala para esse profeta que eu não estou gostando das mentiras dele. Ele está profetizando para o povo mentira, dizendo que vai ter paz, e não é verdade. Não vai ter paz, vai ter guerra. Fala para ele que ele vai morrer. Fala para ele o que vai acontecer. Jeremias foi Marte, foi lá e disse: olha, Ananias, Deus mandou dizer para você que ainda esse ano você vai morrer. Meu Deus. Você vai morrer. E aí, se ele não morreu? No mesmo ano o cara morreu. E é o que está acontecendo nas igrejas hoje. Quantos profetas mentindo. Jesus mandou trazer essa palavra: mentira! Jesus mandou falar para você: mentira! Quando Deus manda, você sente o ardor no seu coração. Você sente a mensagem chegar no teu coração, porque foi Deus que falou. Louvado seja o nome do Senhor. E as igrejas hoje não pregam mais perdão, não prega mais amor, não prega mais união. É só blá blá blá, irmão. É só dança e pula. Jesus não está se agradando disso. Jesus quer uma igreja unida, uma igreja que perdoa, uma igreja que ama a sua palavra, uma igreja que crê na sua palavra e tem o seu irmão e a sua irmã como a prioridade da sua vida. Olha o que diz em Mateus capítulo 16 e o versículo 18. Daqui para frente eu vou falar o que está na mesa aqui. Oh, glória! Capítulo 16, versículo 18, Jesus disse assim: tu és Pedro. Pedro é todo exaltado, todo subido. Pedro queria ser o maioral, queria ser o bonzão. Mas a Bíblia diz que Pedro era indouto. Pedro era indouto. Não é porque ele era indouto, entendeu? Que ele deveria ser grosseiro, bruto, ignorante com todo mundo, sem o que ele bem entender, não. Porque o Espírito Santo que dá sabedoria, o Espírito Santo que nos fortalece, o Espírito Santo que nos deixa quebrado, nos deixa quebrantado, é o Espírito Santo. Aí Jesus disse: olha, tu é Pedro. Tu apenas és Pedro. Estou falando diante do bacharel de teologia, sabe o que a Bíblia diz? Tu és Pedro. Tem bacharel aí, irmãos, diz que a palavra Pedro quer dizer pedra, nem quer dizer pedra, mas Jesus nesse momento ele não falou que Pedro era pedra. Ele falou que ele era Pedro e a pedra era ele, irmãos. Aleluia! A pedra era ele. Aí Pedro disse assim: tá certo, Senhor, eu sou Pedro, é. Eu quero dizer para você que tu é Pedro, eu sou a pedra. E sobre esta pedra eu edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecem contra ela. Ao versículo 19, Jesus diz assim: olha o que Jesus faz com Pedro: eu te dou a chave do céu na tua mão agora. O que você ligar na terra é ligado no céu, o que você desligar é desligado. Olha aí, irmão, que privilégio. Aleluia! Jesus falava para o ser humano que estava dando a chave do céu na mão. Jesus estava entregando a presidência na mão de Pedro. Entendeu? Jesus sabia que Pedro ia negar ele 3 vezes antes que o galo cantasse. Jesus sabia que Pedro ia dar lugar ao diabo naquela mesma trajetória. E nessa mesma trajetória, lá para o versículo 20 e 21, Jesus disse assim: olha, gente, Jesus foi testar Pedro. Olha, para quê? Olha, nós estamos descendo para Jerusalém. O filho do homem vai ser entregue agora, vai ser entregue na mão do sacerdote, vai apanhar, vai sofrer. Aí Pedro disse: peraí, Jesus. Você tem um bocado de amigo assim, tem? Peraí, eu não faço essa besteira não. O senhor quer se matar? Quer tirar a sua vida? Aí Jesus disse o que para ele? Foi o que Jesus disse: vá atrás de mim, Satanás. Que é isso? O cara era crente nesse instante. Jesus entregou a chave do céu na mão dele nesse instante. Pode ver que é a mesma trajetória. Jesus estava conversando com ele, louvado seja o nome do Senhor, mas só que Jesus veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Jesus veio para perdoar, Jesus veio para nos encher da sua glória, e nós decidimos a salvação. A nossa vida aqui nesta noite, irmão, não é só para cumprir um ritual de culto, porque nós viemos aqui bater ponto que nós batíamos nas empresas, não. Nós viemos aqui porque nós queremos morar no céu, e nós aprendemos que aqui é a casa de Deus, que se chama casa de adoração. Jesus chegou em Jerusalém e diz na Bíblia que ele entrou lá e diz: vocês estão fazendo da minha casa casa de ladrões, casa de vendedores ambulantes, mas aqui é casa de adoração. Jesus tinha passado diante de uma figueira e para mostrar para os discípulos o que era a fé, como a fé poderia ser ágil,
como a fé poderia acontecer imediato. Eu estou falando corrido porque as horas estão passando. Vá só pegando o que Jesus está me usando aqui do seu coração. Jesus pegou e quis comer figo da figueira, não tinha figo, mas não era tempo de figo. Mas se Jesus queria figo, era para ter, mas não tinha. Aí Jesus imediatamente mandou a figueira secar. Secou imediatamente. Diz a Bíblia que nessa trajetória, Jesus desceu para Jerusalém. Aí quando chega no templo, podendo o povo estar adorando a Deus, buscando a Deus, estava fazendo da casa de Deus casa de negócio. É o que nós mais vemos hoje em dia, irmão. As ovelhas estão sendo vendidas. As ovelhas de Jesus estão como espécie de negócio nos dias atuais. A igreja de Jesus, ela não está sendo uma igreja que se reúne para receber o dom da profecia, o dom da revelação. Acabou. Línguas estranhas é muito pior, porque está desaparecendo, porque a igreja está entrando no ritual, que aqui não é mais casa de adoração, mas sim casa de negócio. Dá para você pegar isso? A Bíblia diz, Zacarias, capítulo 11 e versículo 5. Os pastores, incluindo no meio, se pegar alguma coisa de mim, se conserta, pastor Isaías. Os pastores pegam minhas ovelhas, eles negociam ela, faz negócio com elas, arranca sua lã e arranca até as unhas e diz, estou feliz porque ter feito isso e eu tenho feito delas casa de negócio. É o que está acontecendo hoje. As igrejas, em vez de se preocupar em buscar o Espírito Santo, em vez de buscar o dom de Deus, em vez de buscar o perdão de Deus, não está tendo mais, irmão. Deus falou com Ezequiel, se tivesse um profeta com Ezequiel hoje, eu acho que as igrejas ficaria mais cheia ou vazia. Porque Deus diz para Ezequiel, profetizo contra os meus pastores de Israel, porque estão cuidando da vida deles, estão pacientando a si mesmo. Diga para eles que cuidem das minhas ovelhas, do meu rebanho. Eles não estão cuidando das minhas ovelhas, eles estão negociando as minhas ovelhas. Mas breve eles vão ver, ele não vai ser mais meus pastores, e eu mesmo vou ser. Eu mesmo vou assumir o pastorio das minhas ovelhas. E é o que vai acontecer. É o que vai acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Não tem mais preocupação. Poucos estão se preocupando com as pessoas. Alguém liga para você, saber como é que você está? Alguém liga para você saber se você almoçou? Alguém liga para você saber se você jantou? Agora pergunte, pastores aí, por onde passou a igreja. Pergunte se eu não ligo por meu irmão. Almoçou, irmão? Já almoçou, irmão? Está passando nessa cidade, o que está acontecendo? Você não vem cultuando por quê? O que foi que houve? Foi falta de pão? Foi falta de alimento? O que é? E a Bíblia diz em Tiago, aquele que vê o irmão passando necessidade e ele não ajudar, e ele não auxiliar, que proveito ele teve com isso? Aonde está a sua obra? E a Bíblia diz, me mostra a tua fé, eu mostrarei a minha fé e as minhas obras. O que tem de pessoas necessitadas, irmãos? O que tem de pessoas carentes passando necessidade? O que tem de pessoas aí, entendeu? Passando privação de pão, estão aí entrando por depressão porque não tem o que comer. Sabe por quê? Porque verdadeiramente a igreja não está mais aquela igreja perdoadora, aquela igreja que vivia unida no tempo dos apóstolos. Você lembra do tempo dos apóstolos? Lá em Atos dos Apóstolos capítulo 5, a Bíblia diz que todos eram unidos na mesma unidade, todos tinham o mesmo proceder, todos tinham o mesmo pensamento, todos que vinham propriedade de terreno, vinham entregar na mão do Pedro, apóstolo Pedro, e Pedro dizia o que tinha que fazer, repartia dos irmãos, ou levar de volta, leve a sua fazenda, o seu dinheiro de volta. Mas teve um casal lá, um casal que os dois se reuniram, e eles se prepararam e combinou entre os dois. Combinou entre os dois. Olha, Safira, eu quero dizer para tu, diga para Pedro, tá? Que nós vendemos o terreno por esse valor. Está combinado? Está combinado. Aí a Ana diz, eu vou primeiro. Eu sou um homem, vou falar com Pedro. E quando chega lá, Pedro fala assim, você está mentindo ao Espírito Santo, rapaz. Está mentindo para Deus. Tudo não era teu. Por que você não... Você fazia o que queria, você podia fazer o que quiser, era seu. Para que mentir? Tu não mentiu não, a mim, mas o Espírito Santo. O cara cai duro para trás e morre. Diz a Bíblia que 3 horas depois, vai ver a mulher dele, pensando que não tinha acontecido nada. Quando ela chega 3 horas depois, Pedro perguntou, mulher, vender a propriedade por tanto? Ela disse, foi. Está vendo a marca dos pés que acabaram de levar teu marido? Levará tu também. Na mesma hora, a mulher caiu e morreu. As igrejas hoje nem
cura divina está acontecendo mais, sabe por quê? Porque os crentes não estão crendo mais, irmão. Estão acreditando mais na medicina, estão acreditando mais no homem de que em Deus. É por isso que Pedro disse: importa, entendeu? Obedecer a Deus ou aos homens. Vocês sabem por que Pedro foi preso? Porque ele curou um paralítico. Ele curou um paralítico na porta da igreja e foram fofocar dizendo que o povo está mandando aquela multidão atrás de Pedro. Mandaram prender Pedro imediatamente. Foi mesmo que nada. Amarraram Pedro pé e mão, guarda de um lado, guarda do outro. Mas para quem anda com Jesus, pode estar de qualquer jeito, Deus resolve. Diz a Bíblia que Deus manda um anjo. A Bíblia diz que o anjo entrou pelos portões, do primeiro, o segundo e o terceiro. Chegou perto de Pedro, tocou nele e disse: Pedro, desperta. Pedro pensava que era uma visão. Aí disse: calça o teu chinelo. Ele calçou o chinelo. Levanta e me acompanha. Pedro levanta, não tinha mais corrente nos braços, nas mãos dele. Levantou os soldados no rio, todo mundo dormiu. Pedro passou a primeira porta, a segunda porta, a terceira porta e saíram na rua os dois. Aleluia. Aí o anjo desapareceu e Pedro foi para uma casa onde tinha Maria e toda a sua família reunida. Então, se tem crente nesta noite, a motivo você está alegre e glorificando o nome de Jesus. Não precisa ninguém mandar crente da glória, ele já sabe que aqui é lugar de dar glória. Não precisa ninguém mandar crente falar língua, ele já sabe que você vai estar com o Espírito Santo. Ele pode falar línguas estranhas, ele sabe disso. Aleluia. Você perdoa sua irmã e seu irmão? Não vou falar línguas estranhas porque eu não perdoo a irmã hoje. Nada impede nós receber o Espírito Santo na nossa vida. Não vamos se estender porque a hora não permite mais. E eu não gosto de desobedecer. Aleluia, Deus. Desobedecer, pecou. E se pecou, Jesus não perde. Glória a Deus, aleluia, Deus. Não, um minuto, então lá vai. Então lá vai. Entendeu, irmã? Tem pessoas, a minha mulher diz assim para mim às vezes: aí, tu não sente mesmo a dor? Eu digo: tu quer que eu sinta? Eu não sinto e acabou. Eu não sinto uma enfermidade, nada. Não dói perna, não dói cabeça, não dói braço, não dói coração, não dói nada. Mas quando tu morrer, quando eu morrer é de uma vez, pá! Entendeu? Naquela pandemia, todo mundo andava com aquelas máscaras. Também não sou contra não, o governo falou, o próprio pastor falou. E eu quero dizer para vocês que as igrejas fecharam a profecia de Ezequiel. Sabia? Lá no capítulo 40 e 42, se eu não me engano, as minhas igrejas fechou as portas. Está escrito lá. Então se cumpriu. A pessoa Ezequiel se cumpriu antes, fechou as portas. Todo mundo usava máscara em todo canto. Todo mundo parou de fazer culto, mas eu não parei. Fazia culto nas casas, tudo quanto é lugar. Fazia culto nas ruas. Às vezes tinha crente frouxo que não ia com medo de morrer. Está com medo de morrer porque é isso. Tu acha que não vai para o céu? Se não vai para o céu, então fica escondido. Cava um buraco e entra dentro do buraco. Porque quem decide que vai para o céu, não se vai morrer com coronavírus, com qualquer doença, ele sabe que vai para o céu. Amém, irmão? Eu não peço para Jesus me matar porque é pecado. Só quem morreu não foi para o céu foi Judas. Mas na hora que Jesus quiser me levar, pode ser do infarto, pode ser. Eu não quero fazer ninguém ficar sofrendo comigo. Não! Mas dá um piritaco para trás de morrer e se abrir os olhos e está no céu, maravilha. Você lembra de Lázaro? Lázaro Jesus levou para o céu, aí o bobo do rico morreu também lá em Lucas capítulo 16. O rico morreu, foi direto para o inferno. Você sabia que todos que morrem sem Jesus, tem alguém que não é crente de hoje? Quero abrir seus olhos. Todos que morrem sem Jesus, irmão, não vai para o céu, vai direto para o inferno, viu? Abre os olhos disso. Se ninguém abrir o seu olho, não tem coragem de dizer para você, eu estou dizendo aqui hoje. Quem morre sem Jesus vai direto para o inferno, a alma dele. Viu? Porque diz a Bíblia que naquele dia o inferno, a Bíblia diz que o mar, todos vão dar a morte, vão dar de conta das suas almas para Deus. A Bíblia diz que quando o Lázaro estava lá no seio da bronca, e esse negócio todo, a pessoa diz assim: quem morre e está correndo não sabe, é mentira, está dormindo, isso é mentira. Lázaro estava acordadinho lá, sendo consolado pelo sangue. A Bíblia diz que Lázaro estava sendo consolado. O rico estava lá no inferno e disse: pai Abraão, aí dizendo: Deus, manda Lázaro molhar a ponta do dedo aí na água e colocar na minha língua, porque eu estou ardendo e chama aqui. Ele estava no inferno ou não estava? Aí Deus disse assim: não,
Não pode acontecer isso. Lázaro está aqui sendo consolado porque ele recebeu o que recebeu na terra. Você recebeu o que você mereceu. Entre nós tem um grande abismo. Não pode. Se fosse para passar, nem passaria. Lázaro está aqui sendo consolado e você está aí. Pois pelo menos pede para alguém falar lá para 5 irmãos que eu tenho, para que se converta no teu nome, porque para que ele não venha para cá. E aí Deus disse assim: não, tem um grande abismo, não pode. Já tem Moisés, já tem os profetas. Se não ouviu Moisés, não ouviu os profetas, vai ouvir um morto, uma pessoa que ressuscitou. Não tem como. Então, irmãos, quero dizer para você, quem quer morar no céu, sela o seu compromisso com Jesus. Perdoe a sua irmã, perdoe o seu irmão, perdoe o seu marido, perdoe a sua esposa, perdoe o seu filho. Tem que haver perdão. Se não haver perdão, não tem céu. Se não haver perdão, não tem céu. Basta eu tomei uns pirocas e uns cachaça. Eu tomei. Você sabe o que é esse negócio? Aquele feito de caju, né? Que diz que não tem álcool, o cabo toma um litro e se embriaga. Eu tomei isso aí, pastor. É fácil, só você saber lá, pede perdão, ele perdoa. Agora, você não perdoar sua irmã e seu irmão é quase a blasfema contra o Espírito Santo. Não tem céu. Aquele que não perdoar o seu irmão, o vosso Pai Celestial não perdoará a vós. Então, para ter céu, tem que haver perdão, irmãos. Tem que haver um perdão diante de Deus. Se não haver, não tem como. A Bíblia diz em 1 João, no capítulo 1, e versículo 7, diz assim, pode conferir na Bíblia, por favor, o que eu estou falando, conferindo aí. 1 João, capítulo 1, e versículo 7, se nós andar na luz, como na luz Jesus está, e manter a comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. 1 João, capítulo 2, e versículo 1 diz assim, o apóstolo João diz assim, filhinho, essas coisas vos escrevo, para que você não peque, mas se você pecar, tem um advogado diante de Deus, ele é justo e fiel para nos perdoar de todo pecado. É isso que a palavra do Senhor diz. Mas pastor, eu não tenho como perdoar. Mas se você for também para Mateus, capítulo 13, a Bíblia diz que o perdão pertence a nós, pertence a você. Tem que haver um perdão para que Deus opere na nossa vida. Já aconteceu de você passar luta de espírito? Você passou a noite inteira, acorda de madrugada, não sente nada, parece que caiu uma tempestade em cima de você. Que prova é essa? Jesus está testando a tua fé. Às vezes arranca de você a unção, a graça, para saber se você se mantém de pé diante dele. É isso que Deus faz. Você lembra o que Deus falou para Moisés? Moisés disse, Senhor, eu não estou mais suportando esse povo. Não estou mais aguentando. Vai para o Senhor agora, Macival. Não estou mais aguentando esse povo. Está sendo pesado demais. Esse povo está dando trabalho demais. Eu não consigo nem falar direito. Eu não consigo nem orar direito. Porque a tempestade do povo, a tempestade da angústia do povo, eu estou sentindo tudo. Aí eu disse, Moisés, tu está cheio do meu espírito. Separa aí 70 homens crentes. Eu vou tirar o espírito de você e vou colocar neles, e eles vão profetizar igual a você. Foi assim que Deus fez. Irmãos obreiros que aqui estão, ajude o seu líder aqui, ajude ele. Agora Jesus está mandando dizer para vocês, ajude ele. Tem momento que ele não tem força nem de orar direito, mas se você estiver a porção do Espírito que Deus deu para ele, vocês vão profetizar igual a eles, e essa igreja vai encher. Você sabe como é que essa igreja vai encher? É os obreiros saindo nas ruas, saindo nas casas, profetizando, curando as pessoas. Daqui a pouco o pastor vai dizer, pastor presidente, não cabe mais ninguém. Vamos derrubar as paredes, vamos fazer em cima, vamos alugar outro salão, porque não está cabendo mais ninguém. Mas sabe por que a igreja não enche, irmão? Porque ninguém está fazendo nada. Ninguém está fazendo nada. Ninguém está fazendo nada. Está chorando, Senhor, traga o povo. Quem disse que é para Jesus trazer o povo? Jesus tem tão preguiçoso sobre ele. Aí diz assim, anjo de Deus, a tua palavra diz que o anjo do Senhor acaba relógio que eu tenho meu livro. Anjo de Deus, envia o teu anjo lá na casa do Aélio e traz ele para ele. Não, é você que tem que buscar o Aélio. Os anjos que devem pregar, Jesus não deixou. Jesus disse que vai pregar vocês, meus anjos. Jesus manda os anjos trazer. Quem disse que é para os anjos trazer? É para nós que tem que buscar. A Bíblia diz que o pastor deu a vida pelas ovelhas.
A mulher estava ouvindo o pregador dizendo que no dia que Jesus ressuscitou muitos com ele. Mentira. Quando Jesus ressuscitou sozinho. Só quem estava na porta do sepulcro era o anjo tirou a pedra, Jesus se ressuscitou, e Jesus desceu a mansão dos mortos, está lá em 1 Pedro, Jesus desceu a mansão dos mortos e pregou para aqueles que tinham morrido desde o tempo de Noé, que morreu afogado, Jesus desceu lá e pregou para eles. Glória a Jesus. Muito esperto, não quiseram ouvir Jesus. Jesus foi lá, leia direito. Jesus foi lá, porque ele nunca tinha ouvido falar de Jesus, da salvação. Jesus foi lá e pregou para eles. E Jesus ressuscitou, porque Jesus ressuscitou, ele ressuscitou sozinho. Mas pastor não disse que as pedras se fenderam, os sepulcros se abriram e muitos mortos ressuscitaram. É mentira, leia direito. A Bíblia diz em Mateus capítulo 27, versículo 50, versículo 51, versículo 52. A Bíblia diz que no 50 Jesus deu um brado, Jesus gritou, o véu do tempo se rasgou, as pedras se fenderam, os sepulcros se abriram. E quando os sepulcros se abriram, muitos mortos ressuscitou naquele dia. Naquele dia muitos mortos ressuscitou e foi visto por muitos na cidade. E o que aconteceu? Ficou na cidade o que ressuscitou? Não. Quando Jesus ressuscitou, Jesus passou 40 dias com os discípulos, ensinando os discípulos, dizendo para Pedro que ele ia tomar de conta das ovelhas. Tu me ama, Pedro, me ama o Senhor. Tu me ama, Pedro, ama o Senhor. Então apacenta minhas ovelhas. Aí diz a Bíblia que Jesus disse assim: antes que aqui nenhum de vocês vai morrer, que antes que veio o Filho do Homem sendo glorificado. E não morreu nenhum morreram, porque Jesus profetizou. Aí quando Jesus subiu ao céu, aquele Jesus foi para o céu, sentou à direita de Deus, e aquele